Tem uma frase que eu criei, que é assim: a forma inicial do meu traço está intimamente ligada às paisagens dos Campos Gerais. Porque a curva de nível, né, as paisagens dos Campos Gerais, tudo é desenho. Então, por isso que eu falo da forma inicial do meu traço, que está embutida, não interessa se é impressionismo, expressionismo, se é arte contemporânea, se é, digamos assim, instalações, tudo tem uma sequência da forma inicial do meu traço. Na verdade, na arte tudo tem história, né? Tem história, cada trabalho tem uma história. Primeiro você aprende a construir. Você tem que treinar, aprender a construir. Tá? Então é treino, exercício, desenho. Depois que você alcança isso, você começa a evoluir. Daí você vai tendo a liberdade de fazer o que você quiser com a arte. A arte tem que ser por fé. Por quê? Você pega 4 pedaços de madeira, monta um chassi, estica um pano, dá um fundo na tela. Cria alguma coisa, pensa alguma coisa e pinta. Deus, você tem que achar uma pessoa mais maluca que você, porque vai comprar e vai pôr na parede da casa dela. Então é fé. Se você não tiver fé, não dá certo. Tá? Então não é pelo $1 milhão, é pelo trabalho realizado. Né? Então, porque nem todo mundo vai ganhar dinheiro que nem o Anselmo Kiefer, e nem tantos outros ganham, né? Mas você tem que fazer arte, faz parte do processo da tua vida, né? Eu acho importante. Do nome de 400 Logística Reversa. Porque, na verdade, o que aconteceu? Eu fiz esse trabalho, quando eu concluí, eu bati as fotos. Daí tive que descartar. O caminhão do lixo que não é lixo passou, pedi para eles pararem, peguei a obra e fui levar. Para mim não era mais obra, para mim era lixo reciclável. Eu e meu filho, eu peguei de um lado, ele pegou do outro. Daí o rapaz que faz a coleta falou assim, eu não vou levar isso aí. Falei, por que você... Não vou levar, e daí começaram a teimar. Daí o motorista desligou o caminhão, desceu, o que é a briga? Não, eu falei, eles não querem levar. Eu falei, a minha parte eu fiz. Ele falou, eu não vou levar porque isso aqui não é lixo, isso aí é uma obra de arte. Daí eu falei, daí eu peguei e fiz assim para ele. E saí de perto. Ele, então eu não vou levar para o reciclável, eu vou levar para o Museu do Lixo. Eu falei, porque é o descarte. Para mim o que importava era a construção dele. A partir de terminou isso, é o descarte.
a ideia da questão da logística reversa. Então as obras só tem em foto. Gostou da... Maravilha. E aqui, João, poderia explicar novamente? As 3 primeiras obras lá, Museu de Arte Contemporânea de Curitiba, Salão Paranaense. Aquilo, eu estava no Ferro Velho e o menino estava prensando aqueles blocos, né? Daí eu pedi os tambores para o dono do Ferro Velho, perguntei se podia me emprestar. Daí eu pedi para o rapaz prensar, então ficou um pequeno, um médio e um grande, né? E daí foi para o Salão Paranaense, deu uma briga boa, porque tinha 2 críticos que não queriam e 2 que queriam passar. E daí foi uma brigarada lá. Daí tem uma das artistas, era escultora. Ela brigou e daí permaneceu. Daí foi exposto no Museu de Arte Contemporânea. E eles deixaram ele na entrada, no hall de entrada. Bem a questão lixo mesmo, né? Então o Sucateando era assim, a gente montava essas obras assim. E daí o pessoal foi para fechar, Maria Augusta Pereira Jorge não deixou fecharem a exposição. Esse aqui é um míssil, na Guerra do Golfo, abria as comportas e o míssil saía. E o nome dele é Patriota. Tinha o Scud e o Patriota. Um era lançado da terra e o outro de caminhão e tal. Daí ali, ó. Aquele ali é da mesma série dessa. Ali, no caso, o míssil atravessou as paredes. Na verdade, a gente olhando assim é um stabile, mas lá na obra era um mobile. Você batia aqui, eram 7 camadas. Ela movimentava, daí se tornava um mobile. A criançada gostou muito. Essa obra ali, essa ali e essa aqui, quando a gente expôs no Centro de Cultura em Ponta Grossa, os vereadores foram para fechar a exposição. Essa ali, o título dela é Aborto Pós-Carnavalesco. Essa aqui é Fliperama de Pobre. Eu falo da forma inicial do meu traço. Se você olhar os tambores prensados, é a mesma coisa que os desenhos. Filme ali, Saulo, o tambor. Filme os tambores. Tá? Agora venha ver aqui. Ó, digamos, filme aquele lá. Ó, quando você olha, não tem os traços puxando de uma obra para outra? Quando você olha o reciclado lá, não é assim? Então eu falo de forma inicial do meu traço. Ó, os mesmos volumes que estão naquele tambor estão aqui, ó. O mesmo volume que está no tambor está aqui. Aqui, 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 aqui. Então, por isso que eu chamo de forma inicial do meu traço, que é uma sequência. Então, não importa se eu for trabalhar o expressionismo alemão, a forma inicial do meu traço está ali. Se eu for pintar no ar livre, no campo, a forma inicial do meu traço está ali. Se eu for lidar com sucata, a forma inicial do meu traço está ali. Eu estava dando aula para os piazada, meninada, no Centro Cultural Vilinha do Bairro Alto, que é da Fundação Cultural de Curitiba. Eu estava dando aula para eles e eu estava ensinando eles a fazer aquarela, guache e tal. E eu levo de palheta para eles a caixa de leite, aquela parte cinza, né? E daí, nesse caso, tinha terminado a aula e daí a gente foi fazer a limpeza da sala, né? E daí eu peguei, falei para eles, ó, vamos fazer uma obra aqui. Peguei e imprimi, né? Sujei a caixa de leite de tinta, de guache, e peguei um sulfite, coloquei e imprimi. Quando eu tirei, eles ficaram encantados, começaram a fazer também, né? Então, aqui são 4 caixas de leite. Daí, lógico, né? É uma monotipia, tá? Mas a gente dá uma arrumadinha nela com aquarela, para organizar mais ou menos alguma coisa que falta. Mas a maior parte de tudo é monotipia. Para as pessoas, porque ninguém é obrigado a entender a mente do artista. E ninguém é obrigado a entender toda a obra do artista. Nos anos 90, eu recebi a crítica, muita crítica eu recebi,
que eu não tinha estilo. Tá, qual que era o entendimento das pessoas que falavam isso? A moda curitibana, você vê, digamos, um pintor curitibano, se ele pinta passarinho, ele tem que a vida inteira pintar passarinho. O outro pinta pinheiro, a vida inteira para pintar pinheiro. O outro pinta casa, o mesmo processo a vida inteira. Tá? Então, Curitiba tem muito disso, a Galeria de Arte de Curitiba tem muito disso. Pega um nicho comercial e começa a vender aquilo. E passa a não ser arte. Passa a não ser arte. Tá. É pintura, é vendável, mas passa a não ter a função da arte. E daí o que acontece? Eu recebi a crítica que eu não tinha estilo. Daí, a minha mãe, aquela italiana velha, né, ela, um belo dia, um sábado de manhã, eu acordei, tomei um café, falei para minha mulher, vou indo para o estúdio. Meu estúdio era no centro de Ponta Grossa. Eu morava no bairro da Larias, meu estúdio era no centro da cidade. Era um prédio de 2 andares, antigo. Daí, falei, vou para o estúdio. Minha mãe chegou na porta da minha casa, onde que vai? Onde que está indo? Eu digo, estou indo para o estúdio trabalhar. Ah, que mania, não larga essa mania, né? Daí ela me contou, ela tinha me contado várias vezes, ela me contou a última vez. Ela teve 12 gestações, das 12 gestações vingou 6, e ela falou, e você é a raspa do tacho, o último. Daí ela me falou que das 12 gestações, a única gestação que ela desenhou os 9 meses foi quando eu estava na barriga dela. Eu acho muito importante isso, né? Eu acho muito interessante. Eu abracei ela, dei um beijo, fui em direção ao estúdio pensando no que ela me falou. Passei na Gráfica Planeta, acho que nem existe mais Gráfica Planeta hoje. Passei na Gráfica Planeta, eu era amigo da pessoal ali, pedi folha de resma. Pedi folha de resma porque ela me contou que ela, digamos, naquela época, se ela ia no boteco comprar um sabão, era folha de resma que era embrulhado. Ela chegava em casa, desamassava ele e desenhava casinha, pessoas, árvores e tal. E eu entendo que a pintura, o desenho dela era primitivo, né? Porque ela, para escrever o nome dela era meio complicado, então era um desenho primitivo. Daí eu pedi essas folhas de resma para o pessoal da gráfica, soltei no chão do estúdio, fiquei 6 meses desenhando com todas as lápis e caneta que eu tinha, fazendo estudo aleatório do desenho. Até que eu entendi a forma inicial do meu traço, que vem dessa história que a minha mãe falou. Então, se você olhar minha obra, tem risco, tem cor, aí tem a função da pintura do João Carneiro. Eu uso várias escolas, né? A impressionista, expressionista, abstracionista, mas a forma inicial do meu traço está incutida nisso. Rodapé. Rodapé pelo seguinte, eu tinha uns 8 anos de idade, meu pai tinha recém-aposentado da rede ferroviária, ele era mestre de pintura da rede. E eu tinha uns 8 anos de idade, ele me levava, ele começou a pintar casa, apartamento, ele levava eu junto. E para mim me distrair, ele fazia eu pintar o rodapé. Vai pintando o rodapé. Não que eu pintasse, mas para mim achar o que fazer, para não ficar incomodando ele. E eu era pequeno e ele pintava aquelas paredes imensas, né? Então, como eu era pequeno, o olhar ficava aqui, né? Daí, em homenagem a ele, eu estou fazendo essa série. Eu quero ver se eu consigo chegar a fazer 24 telas assim, uma diferente da outra. Lógico que tem o concretismo, tem o minimalismo, tudo embutido aí, né? Tem uma série bem interessante, mas é a minha homenagem ao meu pai. Por isso que eu dei o nome de Rodapé. Porque, se você vê hoje, Paulo Pasta tem influência do Rótico, tem influência do Iannelli, tem influência do Volpi, né? Então a gente busca o quê? O discurso que vai trazer para você a tua obra, né? A ideia é tua, né? A escola de pintura pode ser variada, mas a ideia é tua. Então o meu discurso para essa obra é esse. Eu chamo-se Rodapé por causa dessa história. Por que você acha o discurso tão interessante numa obra? Eu acho importante. Acho muito importante.
principalmente para salão de arte. Porque o crítico ele vai ter uma noção do que pensa o artista, porque ele não chega até o artista. Então a importância de ter uma coisa minimamente bem explicada. Não precisa ser exagero de texto, mas o mínimo de explicação. Que nem aqui nessa exposição vai ter o texto de todas as séries que eu faço. Porque o espectador não é obrigado a entender ou compreender a visão do artista, né? E ele vai entender lendo o texto e vendo a obra. Vai entrar num acordo com o espectador e o artista. Quais os artistas que mais influenciaram a carreira de Carneiro? Eu gosto muito de Anselmo Kiefer, né? Acho fantástico o trabalho dele. Ali digamos, César, Cristo, porque tem muito de sucata, muito de embalagem e tal. Então Yves Klein, né? Também por causa da cor, o azul, né? Então tem tudo isso. São vários, né? Daí no campo a minha paixão é pintura de campo. Camille Pissarro, ou Pissarro, né, que fala. Van Gogh, inconfundível. Daí Alfred Sisley e Monet. Monet pela questão da visão do zoom. O olhar do Monet não era em perspectiva, era zoom. Ele olhava a paisagem lá e trazia próximo. O Camille Pissarro, ou Pissarro, ele já era em perspectiva. O Alfred Sisley era cor e perspectiva. Então o Van Gogh já era mais zoom também. Então tudo isso tem influência na vida da gente, né? Aí tem outros, né, que se for falar são um tanto, né? A liberdade do Picasso, né? A colagem do Braque. Então não adianta, a gente é influenciado por todos eles na arte, né? E daí tem os mais chegados, os mais próximos. Sidney Mariano, Ricardo Krieger, né? Conheci o Ricardo, conversava, ele dava atenção para a gente. Sidney foi meu primeiro professor de arte. O Sidney é interessante porque a gente ia pintar no campo, a gente levava a tela grande. Levava a tela grande. Ele ia pintar, quando ele tinha vontade, ele ia com a gente, ele levava umas telinhas pequenas. Daí ele pintava. Tchau, eu estou indo embora. Não, nós ficava o dia inteiro pintando, né? Não, chega, eu vou embora. Daí, vocês não vêm para pintar, vocês vêm para fazer piquenique. Porque nós levava café, bolacha, sanduíche, né? Daí vocês vêm fazer piquenique. E nós ficava o dia inteiro pintando, né? Eu, o Rebelato, o Plácido Fagundes e o Alceu Rogoski. Era uma briga só, sabe? Né? Mas os quatro desenvolveram na pintura, de discutir, de pensar. Nós tínhamos em Ponta Grossa o pesqueiro. O pesqueiro nosso era Guaragi, era Fundão de Olarias, Castro, né? Fazenda Capão Alto. Então eram os pesqueiros. Conforme, se era outono, nós tínhamos um lugar para ir pintar. Se era inverno, nós tínhamos os lugares certos. Então eu reunia e só passava o dia inteiro pintando e discutindo arte, né? É a nossa escola. Esse cavalete de tripé, ele tem 45 anos comigo. Esse aqui, a história dele é a seguinte. Eu era piazão novo, né? E eu tinha um amigo chamado Plínio Dall'Acqua. Ele é um italiano, ele morava perto de casa. E ele ganhou um cavalete desse aqui num concurso no Rio de Janeiro. Concurso de pintura no Rio de Janeiro, ele tirou, não sei se segundo lugar, e ele ganhou um cavalete desse. E eu ia no estúdio dele, e era uma garagem. E aquele cavalete ficava numa goteira, embaixo de uma goteira, no canto do barracão. E eu ficava com uma dó, né? Falei, fica parado. Daí eu pedi emprestado. Me empresta para ir para o campo. Ele falou, não. Daí eu dei uma insistida, umas 2, 3 vezes, ele me emprestou. Daí emprestou, eu levei, pintei no campo com ele, voltei e devolvi.
Acho que umas 2 vezes aconteceu isso. Daí um belo dia eu fui visitar ele, ele pegou o cavalete. Tá, leve isso aqui embora. Eu tô idoso, não tenho mais perna para ir para o campo pintar. Então, use para você. Daí o que acontece? Eu peguei aquele cavalete, levei para o Wilson Rogoski, irmão do pintor Alceu Rogoski. Ele é marceneiro. Ele fez 8, copiou aquele, ele fez 8. Daí dos 8 ele deu. O Plácido ficou com um, o Alceu ficou com outro, eu fiquei com outro, e o Rebelato ficou com outro. Os outros ele vendeu. Daí nós saíamos a pintar com os cavaletes no campo. Então foi um desenvolvimento na pintura, com esse cavalete francês. Para fazer pose, eu trouxe só as importadas. Porque se eu colocasse as tintas nacional, então eu trouxe só as importadas. Essa aqui é a italiana, essa aqui é americana, essa aqui também é italiana, tem uma outra aqui. Essa aqui é uma Van Gogh, essa aqui é da Thales. Então eu trouxe só para as pessoas verem, mas para fazer pose eu trouxe só as importadas. Um tubo desse hoje é R$250. Então, aqui ó, esse aqui é o vidrinho de carregar querosene, quando vai para o campo. Isso aqui é uma latinha que vai no mercado, você compra ela, amassa ela e usa sempre. Né? É uma latinha. Isso aqui não existe mais para vender. Tá? E é excelente porque ela dá bem certo no cavalete. Essas palhetas aqui, essa palheta tem 40 e poucos anos na minha mão. A palheta está toda detonada. O cavalete também está judiado, de tanto trabalhar. Esse cavalete ele tem um problema sério comigo. Ele fica num canto do meu estúdio. É passar por ele, ele falou, nossa, você está ficando chique, né? Eu falo para ele, por quê? Campo mais nada, né? Só fazer pose, só fazer exposição, e ir para o campo comigo nada. E ele fica triste no canto, enquanto eu não pego ele, não vai para o campo pintar, fica meio triste. É. Esses são os anjos de uma asa só. Tem pessoas que não gostam dessas imagens. Elas acham muito assim, feia. Nossa, que feio. Só que as pessoas não entendem o processo do desenvolvimento da pintura. Primeiro você aprende a pintar, a desenhar, caprichar. Daí depois você vai tendo liberdade para criar. Vai criando histórias e tal, e vai andando na pintura. Para mim, isso aqui não é escuro. Para mim, isso aqui é cor. As pessoas, nossa, que tinta preta, que tinta... Não, é cor. É uma cor. E outra coisa, esse preto, eu estava comentando com vocês, essa tinta preta é questão de cozinha. Mistura. Então, é um preto que tem ocre, é um preto que tem azul da Prússia, que tem marrons, que tem terras, é um preto construído. Então ele é translúcido. Quando você vê, ele é translúcido. Nós poderíamos chamar essa cor de João Carneiro? Aí é muita pretensão, né? É? Muita pretensão. Eu acho que a cor é uma coisa assim muito particular de cada um, né? Dentro da forma inicial do meu traço eu concordo, né? Que é uma coisa bem minha, né? Mas agora a cor mesmo, a gente sempre está se inspirando em outros artistas, né? Porque na verdade na arte contemporânea nada se cria, é uma transformação que vai sendo desenvolvida. Então você tem uma ideia, eu tenho outra, ele tem outra, e assim vai desenvolvendo. Um influencia o outro, tá? E daí vai trabalhando, né? O Anjo de uma Asa Só é o seguinte, na minha imaginação, no meu entendimento, e eu criei o Anjo de uma Asa Só, eles não são nem anjos caídos, ou seja, não são demônios, e não são anjos de Deus. Tá? Ali ele fala do ser humano. Tá? Então, o ser humano, para poder falar do amor de Deus para as pessoas, o ser humano, o que acontece?
ele é imperfeito. Então eu tenho uma asa só, por causa da imperfeição. Para mim alçar voo, eu preciso de que a pessoa tenha outra asa. Levante a outra mão. Levante a outra mão. Tá. Então uma pessoa precisa da outra. Então o anjo de uma asa só fala do amor de Deus para o ser humano. Que eu preciso dela, ela precisa de mim. É o caso da entrevista, um está ajudando o outro. Eu estou aprendendo com vocês, vocês estão aprendendo comigo. Estava lendo Fernando Pessoa e tem um texto que ele fala sobre o anjo de uma asa só. Então eu tive a ideia, daí depois veio a complementação, que eu não estava errado. Isso é maravilhoso, né? É essa aqui, ó. Essa obra eu pintei dentro do estúdio do Sidney Mariano, quando o Sidney Mariano era meu professor de arte, 1976. E eu tenho de 1976 um documento do primeiro salão de arte que eu participei. O Sidney foi premiado e eu entrei no primeiro salão de arte. 160 exposições? Não, dá mais, dá quase 200 agora. Quase 200. Todo mundo pensa que o artista tem que ter dinheiro para viver. Eu entendo a minha profissão como a profissão aquele que abre valeta, a profissão do pedreiro, entendeu? A profissão digamos assim, dos serviços mais simples que tem, né? Tá? Então eu entendo a minha profissão assim. Então eu nunca fui para a questão de eu vou pintar quadro, vou vender, vou ficar rico. Não era essa a intenção. Era o amor pela arte. E Deus sempre me enviou comprador de quadro. Sabe como? Então é uma coisa assim bem interessante. Quando não vende, é só conversar com ele, ele manda o comprador. Eu precisava de dinheiro para um serviço dessa exposição. Daí falei com ele, ele mandou um cirurgião comprar quadro de mim antes de... Hoje é terça, foi terça-feira passada, entendeu? Do nada o cara me ligou, eu vi uma obra, ele tinha visto um quadro meu 1 ano e meio atrás. Ele foi buscar o quadro só para Deus me patrocinar no que eu precisava gastar. Outra coisa, estava dormindo também. Perdi o sono, pensando nessa exposição. Como que eu ia montar os desenhos, né? Daí comecei a conversar com Deus, me veio a ideia de fazer desse jeito. E deu certo. Digamos, um quadro. Você morre, vai embora, pelo menos 400 anos aquele quadro vai ficar nas paredes das casas, passando de geração para geração. Eu quero contar que a vida é feliz, né? Que existe chance, existe oportunidade, que o trabalho árduo, sério, porque dentro do estúdio, o meu estúdio não é grande. O estúdio tem, o tamanho dele é acho que 3x3, só que dali surgem grandes ideias, grandes exposições, grandes pensamentos. Então não é o espaço, o tamanho, o tempo, é a boa vontade e a firmeza de manter 50 anos fazendo arte, né? Então, gosto disso, amo isso e é isso que eu vou fazer até o fim da vida, né? E a evolução, né? Porque um pintor de campo é um pintor de campo. O artista plástico é outra coisa, né? O pintor ele tem aquela vontade de pintar. O artista plástico já é uma visão, e o artista visual já é uma visão diferente. Porque ele pode pegar um papel, um lixo, qualquer coisa e transformar em arte. Então eu também sou artista. Claro que é artista, porque tem a criatividade dentro dele, né? O talento, o dom, todos têm. Tem que lapidar. E lapidar como é que você vai? É apanhar muito, porque o legal da obra é a briga, né? Isso aqui parece uma cor, mas isso aqui tem praticamente 10 camadas para alcançar o que eu queria. Tá? Aqui se briga de cor, de movimento. Então é essa briga que vale a pena, né? Aqui é 1977 essa foto, na barranca do Rio Iguaçu, em São Mateus do Sul. Essa aqui é no meu estúdio,
Essa aqui eu fiz por causa era um inverno muito forte. Isso aqui é 2017, 2018. E essa aqui é 1992, mais ou menos, uma reportagem do canal, uma reportagem da Globo, e no calçadão de Ponta Grossa, 92, 91 por aí. Tá bom? Muito obrigado, Carneiro. Eu agradeço. Um abração. Estou às ordens. Obrigada, Carneiro. Espero que tenha sido a contento.